E aí, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui, né? Então, como vocês viram o título, falar sobre um vilão. E eu escolhi um vilão muito foda, mano, e é o Akaza. Sim, mano, eu escolhi logo a Akaza porque o passado do bichinho tadinho dele, mano. Mas eu gosto muito dele, é um personagem que, sério, tem um coração muito bom, só que ele fez muita merda, mas matou muita gente, mas cara, se vocês verem os passados desse Zé Ruela, mano, tadinho, ele sofreu tanto. Mas ele tá aqui por cima. Então, a casa ele. Quando ele era pequeno, ele. Muita decisão, né? Que ele teve que tomar. Ele tinha um pai doente. Ele era muito bondoso, ele tinha um pai doente. Ele tinha que roubar suprimentos pra salvar o pai de tanta. Pra salvar o pai, sofrimento pra sobreviver e tal. E muitas vezes ele não conseguia pegar suprimento. E quando ele pegava, ele levava pro pai. Mas isso custava muita coisa pra ele. E cara, tipo assim, dó dele, porque o povo batia nele. Sim, o povo batia na casa quando ele ficava roubando e tal. Sim, é errado roubar, mas a única coisa que ele tinha era roubar para sobreviver. E isso era muito ruim, porque desde criança, o nome dele é Hakuji, desde criança Hakuji enfrentou a pobreza extrema, né? Pra cuidar do seu pai doente, ele roubava remédio, cara. Remédio e suprimento. Não na maldade, né? Por desespero, amor fiel. Mesmo sendo punido diversas vezes. Mas eu descobri o roubo dele. O pai dele se matou. O pai dele se matou falando que era um peso. Que o pai dele era um peso porque o pai dele dependia só dele e do filho dele. E isso doía nele. E ele se matou pra ver a casa feliz. Feliz não, né? Pra ver a casa não precisar mais roubar. E ele achou o Casey, um mestre de arte marcial, eu não sei se eu tô falando o nome certo, que acolheu ele e ensinou ele tudo que sabe. E ele ficou ensinando a casa há muito tempo, a casa ficou muito forte na luta marcial, mas ele sempre perdia e tal. E ele achou, ele ficou revoltado muito. É, Marcial. E por Kouzuji, sua filha, eu não sei se é assim, Koyuki, sua filha, pela primeira vez ele experimentou a paz, a amizade e amor, cara. Cuidou com toda dedicação de Koyuki. Protegeu durante doenças, que ela era muito doentinha, tadinha, delicada. Em pouco tempo, Hakuji passou a acreditar que finalmente tinha escolhido um lugar onde pudesse viver como um homem justo. Mas o destino foi cruel mais uma vez. É, inimigos invejosos envenenou o poço da casa de Keizo Hakuji. Perdeu de uma vez só. O homem que resgatou a mulher que ele amava profundamente, quebrado pela dor e sem rumo e sem esperança. Ele se tornou uma presa fácil para Muzan, porque ele já estava triste pelo que aconteceu. A esposa dele, né, que ele amava tanto, mataram, cara. Muzan só aproveitou para virar o Lua, para ele virar. Porque, pô, mano, cara, como que pode acontecer isso, mano? E, tipo assim, envenenaram porque tinha inveja, né? Que eles eram da arte marcial e tinha inveja dele por ele ser forte. E com isso ele passou a sobreviver sozinho com a arte marcial até o Muzan só achar uma presa fácil, né? E então eu acho que ele conseguiria, né, ter lutado e também saído daquela situação. Mas, tipo assim, ele já não tinha nada pra aguentar mais, né, tadinho? Ele sofreu tanto, aprendeu tantas coisas com o mestre dele. Mas fazer o que, né? Então, o Muzan, ele conseguiu transformar, né? Transformou um demônio, ainda como a casa. Tem cometido atos terríveis. O seu passado mostra claramente que ele não era mau. Pelo contrário, era um jovem que só queria proteger os outros. E a mulher que ele amava de verdade, né? E ele queria ser amado, mostrando o monstro surgiu não de maldade, mas de sofrimento. Em vários momentos da história, vestígios de Hakuji continuavam a brilhar, provando que dentro da casa ainda existia um coração bom, tentando lembrar que um dia foi. E, cara, é tão triste pensar que, pô, ela cuidava tanto dele, ele cuidava tanto dela, ele apanhava tanto treinando. É, é doloroso saber que todo mundo morreu que ele amava, porque o pai dele já se matou. E tantas tragédias que aconteceu.
Mesmo cercado de tragédia, Hakuji nunca respondeu ao mundo como crueldade, né? Depois de perder o pai, ele poderia ter escolhido o ódio, a raiva ou a revolta, mas não, ele apenas desejava encontrar um lugar onde pudesse ser útil, onde seu coração tinha paz. Quando o Keizo escolheu do dojo, Hakuji se dedicou aos treinos para não machucar, para não ser machucado, mas para proteger. Ele queria ser forte o suficiente para cuidar da Yokuzi, que ela era frágil, né? Tantas doenças que Bem, ela tinha, tadinha. passou tudo, né, que tinha que passar e ele se tornou o Lua e ficou forte, forte, dedicando que não ia ser ganhado mais de ninguém. O ódio consumiu o coração dele todo. Do que ele tinha do bem virou do mal. E nisso ele matou muita gente, muita gente. O Hashira do Respiração do Sol. E nisso, no Castelo Infinito, foi a deixa. Ele numa luta com o Tanjiro e mais o Hashira da Água Suave aconteceu. É, o Tanjiro conseguiu cortar a cabeça dele. E todo mundo pensou, pô, mano, ganhamos e tal, ganhamos e tal. Quando eu assisti eu também já fiquei triste, pô, mano, a casa comeu desse jeito, mano. Mas era a vida e tal, e todo mundo começou a descansar até que o corpo dele não começou a sumir. É, tipo assim, o corpo dele não começou a sumir, mano. Ele ficou de pé e começou a lutar, lutar, lutar. Por quê? Ah, ele queria ficar tão forte que não deixou ele. Como que eu posso falar? A determinação dele de se tornar forte não deixou ele morrer. E ele continuou de pé. De pé, vocês acreditam? Ele ficou de pé, continuou lutando e quase matou todo mundo praticamente lá. Então, tipo assim, a dedicação dele de se tornar um cara tão forte que ela teve que entrar na mente dele. Sim, ela teve que entrar na mente dele pra ele se matar. Não é bem se matar, mas pra ele morrer, aceitar de uma vez só. E ele lutava, não, não, não posso morrer, não posso morrer. E era pra ele morrer porque chegou a hora dele e ela era pra ele ir pra lá, onde ficar feliz eles todos. E, tipo assim, é muito triste, cara, pensar que você sobreviveu tanto, mas você, no fundo, só queria ser amado mesmo e ter uma família. Que você nem resiste às tentações, tipo assim, dela mesmo falando. E foi o que aconteceu, mano. Ele largou o pé mesmo e não quis mais não. E deixou o corpo dele ser destruído, né? Pela força de vontade que ele tinha, ele não morreu. E ele foi simplesmente morreu. Então, um grande lua superior, um grande lutador, muito forte, se deixou por levar e, e, tipo assim, ele não ia morrer, cara. Ele ia conseguir matar o Tanjiro, mas o lua superior lá, o da água lá, me perdão por eu não lembrar o nome. Ele ficou brigando até falar chega. Aí quando os bichos estavam quase, eu acho que também foi pro roteiro também, mas foi uma linda luta também. Mas a história mesmo em si desse vilão, cara, é muito linda. Eu gosto muito de saber e o Akaza é um grande cara, um bom coração. Bem, esse foi os vídeos, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer vilão nas próximas vezes, mas é isso, cara. Você vê que o amor faz com as pessoas.